No momento, 9h54 do dia 13, quinta-feira 13 de maio de 2021. Vamos às informações para os generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, também aos juízes em campo e também aos operadores de 60 agências de inteligência, como também o satélite. Atenção TIAR, atenção Pentágono, atenção NATO, atenção OTAN, atenção parte que está comandando as oitivas das delações premiadas. Atenção. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz árbitro internacional na função de corregedoria em 194 países e com trânsito na Sul-Muçulmana. Descoberta a pandemia da nova ordem mundial, chefiada pela Turquia, Irã, Rússia e China, eles querem tomar a Europa, a Rússia declara que está mandando forças hostis para combater Israel. Ele também está na proteção do Irã, conjuntamente com a China, e o Biden se retira do Iraque. Em 2003, no governo do republicano George W. Bush 2001 a 2009, os Estados Unidos da América invadiram o Iraque sob a alegação de que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz mundial. Mesmo não tendo provado a existência do arsenal bélico, o governo norte-americano conseguiu levar Saddam a julgamento e a condenação. Em 30 de dezembro de 2006, Saddam foi condenado à morte por enforcamento, depois de ter sido considerado culpado e condenado por crimes contra a humanidade pelo Tribunal Especial Iraquiano pelo assassinato de 148 xiitas iraquianos na cidade de Dujail, em 1982, em retaliação a uma tentativa de assassinato contra ele. No ano passado, o governo do republicano Donald Trump determinou a redução do contingente que ainda permanecia no Iraque. A medida, anunciada em setembro, era uma promessa do então candidato à reeleição de encerrar as guerras intermináveis norte-americanas no mundo. Na época, os Estados Unidos da América mantinham 5.200 homens no Iraque e passaram a ter 3.000. Ou seja, as tropas estão sendo retiradas desde a época de Trump. Se o Pentágono assim o permitir, e a China invade lá da Arábia Saudita. Estão querendo me boicotar. E logo em seguida, as forças navais da Marinha e também da Aeronáutica invadir o Brasil via marítima e via aérea, com seus jatos estabelecidos na Argentina. China, posicionada no Caribe, também quer fazer invasão. E o Irã, com o seu efetivo de mercenários norte-coreanos e também chineses e também do Exército dos Dragões do Irã, eles querem invadir e tomar a Amazônia. Então nós já estamos deslocando os porta-aviões, o Pentágono está em reunião, e claro, eles têm um confronto mundial, e fica difícil para eles. E nós vamos ter que utilizar as forças interestelares para erradicar as ogivas nucleares que se encontram no Caribe, apontadas para os Estados Unidos e também para a América Latina. Esse é o relatório. Com relação à CPI, nós já descobrimos que todo o procedimento está sendo feito por uma trama do narcotráfico
da América Latina. Eles estão elaborando essa tomada de posição, utilizando a CPMI da pandemia, para proceder a uma cortina de fumaça, e com isso o PDT, que já pediu à ministra do Supremo da Corte, do Pleno da Corte, Rosa Weber, que faça a denúncia contra a chapa do senhor presidente Messias Bolsonaro, imputável, como também o general Mourão, imputáveis, porque estamos em guerra. Estamos numa guerra de invasão ao território da República Federativa do Brasil pelo Irã, pela China, pela Turquia, pelo Hamas, pelo Hezbollah, e tudo com seus espias e sabotadores que se encontram no Senado Federal e na Câmara de Deputados. Também tinham alguns elementos da Polícia Federal, tinham alguns elementos do Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Descobrimos 22 governadores e também prefeitos em 5.070 municípios. Agora entendi. O narcotraficante da América Latina está usando a CPMI da pandemia para o PDT, que pediu para a Rosa Weber para denunciar a chapa do Bolsonaro e Mourão, que são imputáveis, porque estamos em guerra, que o Irã, China, Turquia, Hamas, Hezbollah, e com os espias do Senado, junto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual, junto com 22 governadores e 5.070 prefeitos, vão invadir o Brasil. Que eles todos já estão identificados pelas forças-tarefa da DEA, da Lei Antiterrorismo e da Lei de Confiscos de Ativos, porque é uma lei internacional de crime hediondo. Não cabe nenhuma proteção parlamentar, e sim a captura destes elementos e serem levados para Istmo, e de lá, feito o julgamento, não sabemos qual vai ser o seu destino final, mas tudo dentro da Lei de Segurança Nacional por crime contra o Estado de Direito da República Federativa do Brasil e crime contra a humanidade. Terrorismo, narcotraficantes. Tudo isto já revelado. Então, nós pedimos de imediato aos generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo que procedam, como também a BIM, o SEBIN e também a Polícia Federal, o monitoramento de todos os envolvidos no narcotráfico mundial, que eles praticam os mesmos delitos em 27 estados e 5.070 municípios. Só que eles agora não têm onde depositar o dinheiro, porque nós estamos fazendo o reset mundial, onde o papel moeda ele muda a configuração das suas notas impressas. Então todo aquele que tiver dinheiro fora do Banco Central, ele perderá o valor da unidade monetária. Então, todos esses dinheiros não têm serventia. Não adianta o Papa, o México e os países envolvidos a criar a URSAL na Centro-América, ali México, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, e todos os El Salvador, todos os também do Caribe, que queiram fazer parte dessa nova invenção chamada de Pátria Grande ou URSAL, eles já estão fadados a não ter unidade monetária. Na Venezuela agora é o Sucre, ela é conhecida como Nova Cuba. Venezuela não existe mais, agora se chama Nova Cuba.
feito pela maquiavélica organização estabelecida pela ONU, que quer proletar um acordo com Nova Cuba e deixar o Maduro livre e, com isso, fazer uma administração de toda a América Central para fazer os seus limites. Eles querem tomar Guadiana, eles querem tomar a Guadiana e invadir o Brasil, a Amazônia, a cabeça do cachorro, e confronto. As tropas do ELN, as tropas das Farc, elas estão já posicionadas em confronto entre os venezuelanos, que estão querendo erradicar as Farc e o ELN, porque os turcos e do Irã e também os russos e da China não querem que eles continuem atuando como narcoterroristas. Eles querem estabelecer uma nova frente e com isso estão aniquilando com as Farc e com o ELN, também com todo o grupo de cartéis do narcotráfico. Então isso tudo está sendo feito já. E o Pentágono está debruçado. Agora, eles têm um conflito real na Europa, no Oriente Médio. Eles estão querendo invadir o Iraque para depois invadir a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes. Conjuntamente com o Irã, querem invadir a China, a Norte-Coreia, dos seus mercenários trabalhando para a China, que estão já se deslocando e já estão dentro dos petroleiros para invadir o Iraque assim que as tropas dos Estados Unidos saírem do Iraque. Então o Pentágono já está ciente desta trama. No momento já foram reveladas o posicionamento dos generais que defenderam os Estados Unidos da América contra uma invasão comunista. A costa leste dos Estados Unidos está sem combustível, não há combustível. Então, estão realmente procedendo num boicote. O Biden está procedendo num boicote aos Estados Unidos. Ele é espia e sabotador e já está descoberto. Como também o Partido Democrata, eles querem colocar uma resolução que é a mesma resolução que está querendo colocar aqui o Parlamento brasileiro e o Senado brasileiro, que é perpetuar o regime destes facínoras da República Comunista da China, do PCC. E isto tudo já visto. Então pedimos às autoridades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, pedimos ao SEBIN, à ABIN, que proceda imediatamente. O tempo urge, porque temos que encontrá-los agora, que estão com esta brincadeira que está sendo transmitida na televisão, alegando querer tumultuar e fazer umas coisas imputáveis contra o presidente da República em tempo de guerra, o general Messias Bolsonaro. E o general Messias Bolsonaro, ele mantém a sua posição de democrata, querendo manter o parlamento e todos os poderes vigentes. Perfeitamente, assim será feito. Unicamente nós vamos erradicar os componentes destes poderes, que são membros do Supremo Tribunal Federal, do Pleno da Corte, membros do Senado Federal, membros da Câmara de Deputados Federais, membros do governo de estados, de 27 estados e 5.070 municípios, todos na captura em loco por tropas de generais encarregados de captura de antiterroristas, narcotraficantes, membros do Foro de São Paulo, membros do cartel narcotraficante conhecido como Comando da Capital, que ele todo se proliferou e se projetou.
de os governos do José Sarney até o governo de Michel Temer. Todos eles procedimentos a serem feitos. Temos também capturas de 4.000 envolvidos na delação da JF. Tudo isto será levado a cabo quando as tropas assim estiverem defendendo o Atlântico contra a Marinha da China. E também as tropas interestelares combatendo os aviões da China que estão estabelecidos na Argentina para uma invasão contra a República Federativa do Brasil. Tudo isso já visto. E também o abate dos mísseis que se encontram no Caribe, nas ilhas caribenhas, que o PCC instalou hotéis e resorts. Maiores informações entraremos em contato. Nós mandamos aos youtubers a gravação da conversa do presidente do PDT com membro do cartel do narcotráfico conhecido como Comando da Capital, que ele está sendo financiado e está pagando aos membros do Supremo Tribunal Federal, especificamente a Rosa Weber, para ele perturbar o imputável, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o general vice-presidente Mourão, que eles estão querendo fazer um impeachment através de uma situação que não existe. E nós estamos em guerra e eles foram descobertos como espias e sabotadores. Já as 60 agências de inteligência têm em seus posicionamentos hackeados os 11 cartórios do crime do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Há vasto material e esse material eles estão querendo disponibilizar para a CPMI da pandemia, que eles estão querendo salvar o pescoço agora. Estes documentos que estão baixo sigilo, eles foram levados até os senadores para que eles utilizem da forma que mais lhe convier para eles continuarem se perpetuando no Senado Federal e também na Câmara de Deputados. Mas tudo isto já foi descoberto. Então todos os documentos vazados com a ciência do Pleno da Corte, que foi o administrador da pandemia, de recursos do Tesouro Nacional, dos impostos pagos pelos brasileiros e residentes no país e que foram utilizados para a pandemia. Eles estão sendo administrados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, estes recursos, eles já foram identificados e estamos localizando onde eles se encontram, posto que as moedas do mundo inteiro, elas vão mudar as suas características e elas todas têm que ser reclusas aos bancos centrais de 194 países. Tem mais, tem 205, 207 países, em que eles têm que entregar todo o papel moeda que transite na economia. Agora é moeda cartão ou Pix. Então isto já está no Reset Mundial. O Reset Mundial, ele continua, ele não parou. O Pentágono já está em reunião e já descobriu a pandemia da nova ordem mundial, que é justamente perpetuar o comunismo nos Estados Unidos da América. E eles já foram descobertos, como também o comunismo na Europa, e eles já foram descobertos, mas dentro de um autoritarismo de lei marcial, teocrata, processada por religião do Irã e também processada por
forma escravagista e determinando os confiscos de todos os bens dos países que são invadidos, todas as propriedades e todos os seus recursos financeiros. Isto tudo praticado por uma pandemia da China, da ONU e todos os que fazem parte de querer submeter o planeta à escravidão. Mas nós temos as tropas muito bem armadas de por enquanto 56 países, mas eles já estão se revelando e já está em curso guerra civil na Alemanha, na França, e todos já estão se revelando. Por favor, pedimos que vocês viralizem isto o máximo possível e que a Polícia Federal e também a Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, como também o ministro do Supremo Tribunal de Justiça e os palácios de 27 estados saibam que o Supremo Tribunal Federal perdeu a lei de outorga, a lei Louman de outorga a fé pública. Então eu, juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, determinei a cassação da lei Louman do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm fé pública. Então os policiais da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, todos podem proceder, o Corpo de Bombeiros pode proceder a dar voz de prisão civil, militar, Polícia Civil do seu cartório e Polícia Federal a estes elementos, porque estamos em guerra. A qualquer momento, aqui as emissoras de televisão não mostram o conflito dos mísseis disparados na Europa, não mostram o conflito dos países da Europa que estão vivendo toques de recolher e os exércitos nas ruas. Tudo isto já está sendo negada a transmissão dos dados para que as pessoas acompanhem na televisão. Então aqui no Brasil eles estão com um planejamento para os narcotraficantes dos grupos, dos cartéis que se encontram lavando dinheiro no território nacional, possam se estabelecer no México, no norte do país, querendo invadir território da República Federativa do Brasil. Tudo isto já revelado. Eu peço, por favor, que vocês viralizem isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Nós mandamos o áudio. Peço a vocês, os youtubers, que coloquem o áudio na minha fala, na minha live. Quando vocês transmitirem, coloquem o áudio do presidente do PDT fazendo conluio com o membro do do Comando da Capital, que ele está ciente de tudo o que está acontecendo e que subornou a membro do Pleno da Corte, Rosa Weber, a que proceda de forma arbitrária em ato de espionagem e sabotagem monocrático. Todos estão sendo julgados pelos seus atos monocráticos. São crimes. 90% das suas atitudes no Supremo Tribunal Federal foram atos monocráticos. Crime administrativo, crime de responsabilidade. Todos eles vão presos. Agora eles podem ir presos pelos atos monocráticos, mais o espionagem e sabotagem. Estamos em guerra e eles estão imputando crime ao vice-presidente e ao presidente, em que eles estão imputáveis porque nós estamos em guerra. Então pedimos às autoridades que imediatamente procedam às prisões dos senadores comunistas, dos senadores envolvidos na Lava Jato. Pedimos a todos que tenham ciência, não passarão. Para vocês se verem safo, vocês vão ter que fazer delações
premiadas. Quem chegar primeiro bebe água limpa, porque muita coisa vai ser revelada que vocês sabem e que os outros também sabem. E nós vamos atenuar as provas. Nós temos todas as gravações, porque foram fornecidas pelo Banco Mundial das sessões. Então, vamos entrar em contato imediatamente. Maiores informações, entremos em contato. Lembranças aos homens livres. Atenção, Polícia Federal, SEBIN, ABIN, Exército, Marinha e Aeronáutica.